Olá meus amigos, meu nome é Natan Zaboto, sou advogado criminalista e gravo esse vídeo hoje para o canal do YouTube Execução Penal na Prática, que é um projeto idealizado e capitaneado pelos queridos amigos e advogados criminalistas Antônio Bellarmino Júnior, Edilson Casagrande e Marcelo White. Antes de mais nada, quero registrar aqui o meu profundo agradecimento pelo convite e dizer da honra que é participar de um projeto pedagógico dessa envergadura. Pois muito bem, o tema que eu selecionei para tratar com as senhoras e com os senhores hoje diz respeito à detração da pena. E nesse tom abordaremos as principais questões que envolvem a temática. Inicialmente, é importante trazermos, ainda que brevemente, o conceito de detração penal, que nada mais é do que o cômputo, o abatimento da pena privativa de liberdade ou da medida de segurança do tempo em que o indivíduo cumpriu de prisão provisória. Então, por exemplo, se o sujeito foi condenado a uma pena privativa de liberdade de 3 anos, mas suportou 1 ano de prisão preventiva, então ele vai cumprir apenas 2 anos de pena privativa de liberdade. A detração penal é um instituto previsto no artigo 42 do Código Penal e também na Lei de Execução Penal, no seu artigo 66, inciso 3, a linha C. E mais recentemente, a detração da pena passou a figurar também no Código de Processo Penal, no seu artigo 387, parágrafo 2º. E nesse contexto, meus amigos, a questão que eu trago é a seguinte: qual seria o momento oportuno para se aplicar a detração da pena? Vamos lá. Anteriormente ao advento da Lei 12.736 de 2012, a detração da pena só podia ser aplicada no âmbito da execução penal. Ocorre que a Lei 12.736 de 2012 alterou o Código de Processo Penal para acrescentar no seu artigo 387 o parágrafo 2º. E esse parágrafo 2º, ele diz exatamente que o juiz, logo na sentença penal condenatória, pode reconhecer a detração penal para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena. Então, em resumo, hoje em dia, a detração penal ela pode ser aplicada tanto na sentença penal condenatória para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, quanto no plano da execução criminal. E aqui, meus amigos, já encaminhando ao final, gostaria de trazer à lume uma outra questão interessante. Será que é possível a detração penal em crimes distintos? Em outras palavras, o sujeito preso cautelarmente é absolvido. Será que ele pode utilizar esse tempo de prisão provisória que cumpriu no processo em que ele foi absolvido para ser abatido do cumprimento de pena por outro delito? O STJ afirmou o entendimento no sentido de que sim, desde que o crime pelo qual o sujeito esteja cumprindo pena seja anterior à prisão cautelar, sob pena de se criar em favor do agente um verdadeiro título de pena que poderia render ensejo aí à prática de novos crimes. Então imaginemos a seguinte situação: o sujeito é processado, preso e preso cautelarmente pela prática do crime B. Só que anteriormente à prática do crime B, ele já havia cometido o crime A. Sobrevém a sentença absolutória no crime B e condenatória no crime A. Nesse caso, o agente pode usar o tempo de prisão provisória que ele cumpriu no processo B para ser abatido da pena a ser cumprida pela prática do crime A. Só que percebam que isso só é possível porque o crime A ele é anterior ao crime B. Porque se o crime A fosse posterior ao crime B, isso não seria possível, segundo o entendimento firmado no STJ. Então eram essas considerações que eu tinha para trazer hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.